Vamos lá, pessoal. Vamos tratar agora de um princípio que é um princípio bem interessante, que não são todos os autores que abordam em suas obras, que é o chamado princípio da certificação adequada da ação ou da tutela coletiva. Certificação adequada da ação ou da tutela coletiva. Não confundam aqui com o princípio da representatividade adequada. Olha só o cuidado. Quando você fala em princípio da representatividade adequada, você trabalha com o aspecto da legitimidade. Ou seja, você vai avaliar se a coletividade está adequadamente representada para, com isso, fixar a legitimidade daquele que promoveu a demanda. Então, eu posso dizer, olha que interessante, eu posso dizer que a representatividade adequada é um dos elementos da certificação adequada. Mas eu não posso confundir, porque senão eu estou pegando o todo e confundindo com parcela do todo. Então, repito, o princípio da representatividade adequada, ele está atrelado à legitimidade exercida naquele caso concreto. Eu vou querer visualizar se aquele legitimado coletivo de fato representa adequadamente aquela coletividade. Já o princípio da certificação adequada tem como objetivo, então aí já vamos para a concepção desse princípio, tem como objetivo verificar se a demanda coletiva foi formulada de maneira adequada. Então eu quero certificar como se eu tivesse um carimbo. Quero carimbar, ó. Essa ação coletiva, ela é adequada. Essa ação, ela é realmente uma ação coletiva. Porque, por exemplo, existem ações que podem ser confundidas com ações coletivas. Por exemplo, a chamada ação individual com efeitos coletivos. Ela é uma ação que pode ser facilmente confundida com uma ação coletiva. A ação individual com efeitos coletivos é uma ação meramente individual, mas cujo resultado faticamente pode trazer algum benefício para a coletividade. Então, olha a singeleza do que eu estou falando. A ação foi individual. A ideia era tutelar o interesse meramente individual, mas o resultado dessa ação repercutiu faticamente em favor da coletividade. Exemplo, basta você imaginar uma ação baseada em direito de vizinhança. Por exemplo, o seu vizinho promove uma ação reclamando do que o bar que fica na esquina do prédio de vocês faz, sei lá, shows, no dia de jogos, tem muita balbúrdia e você quer minorar aquilo ou quer vedar aquilo de qualquer jeito. Veja, é uma ação meramente individual. Você está promovendo essa ação com base no direito de vizinhança. Mas o resultado dessa ação pode repercutir na coletividade. De outra senda, um outro exemplo, a gente pode trabalhar com as chamadas ações pseudo-individuais. As chamadas ações pseudo-individuais. Assim compreendidas como aquelas ações baseadas em um direito material unitário ou inscindível, aquelas ações baseadas em um direito material unitário ou inscindível, cujo resultado fatalmente vai repercutir na seara de todos aqueles que titularizam o mesmo direito material. Vai repercutir em favor de todos aqueles que tutelam o mesmo direito material. Percebam, vamos imaginar que você foi convidado para participar da Assembleia Geral no seu condomínio. Tá? Assembleia Geral no seu condomínio. Você não compareceu. Você foi convidado, mas não compareceu. E nessa Assembleia foi feita uma deliberação que prejudicava você, ou que, na sua visão, podia prejudicar a sua utilização, por exemplo, da área comum. E aí você promove uma ação visando anular essa Assembleia Geral sob o argumento de que ela violou a convenção do condomínio. Sei lá, a sessão foi aberta sem quórum mínimo,
no momento da votação não foi observada alguma regra procedimental. Veja, essa é uma ação pseudo-individual. A ação é individual? Sim, você promoveu uma ação, colocou o condomínio no polo passivo. Ok, fechou. Só que concorda comigo que o direito material ele é indivisível? Concorda comigo? Porque vejam, olha só, ou essa assembleia é válida para todos os moradores ou ela é inválida para todos os moradores. Ela não pode ser válida para o resto e inválida só para você. Então percebam, é uma ação que poderia facilmente ser confundida com uma ação coletiva. Então quando eu falo do princípio da certificação adequada da ação ou da tutela coletiva, é um carimbo dizendo, olha, essa ação aqui ela é adequada e essa aqui é uma ação coletiva. Entenderam a ideia? Então vamos lá. Então qual é a finalidade dessa certificação? É justamente verificar se houve a adequação na formulação da demanda coletiva. E aí eu posso usar os prismas da máxima efetividade, posso usar o prisma do devido processo legal. Eu quero saber se houve a formulação adequada. Só que o detalhe é, essa certificação, mormente, nos casos judicializados, essa certificação ela é feita por quem? Obviamente, se for judicializada a questão, essa certificação tem que ser realizada pelo órgão jurisdicional. Tem que haver uma decisão expressa neste sentido. Então, passa a bola para vocês. É despacho, decisão interlocutória ou sentença? O ato judicial que certifica a adequação da ação coletiva é despacho, decisão interlocutória ou sentença? A depender da natureza jurídica, cabe recurso? Se você entender que é despacho, você vai usar o artigo 1001. Dos despachos, não cabe recurso. Se você entender que é decisão interlocutória, eu vou ter que ver se a decisão é agravável. Se você entender que é sentença, obrigatoriamente você vai ter que reconhecer que ela é apelável, que essa é a regra. Então, vamos lá. Na minha visão, essa certificação judicial ela tem que ser expressa e fundamentada. Então, o órgão jurisdicional tem que certificar e bater o martelo e dizer, olha, essa ação ela é adequada, ela é efetiva. E na minha visão, é uma decisão interlocutória, na forma do artigo 203, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Então, para mim, é uma decisão interlocutória na forma do artigo 203, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Aí vai o desafio para os senhores. É agravável? Ela é uma decisão agravável? Cara, não tenham dúvidas. Ela é uma decisão agravável. Todas as decisões interlocutórias proferidas no bojo de um processo coletivo, todas as decisões interlocutórias proferidas no bojo de um processo coletivo são agraváveis, por disposição expressa do artigo 19, parágrafo 1º da Lei de Ação Popular. Artigo 19, parágrafo 1º da Lei de Ação Popular. Fechou? Bom, então conceitualmente apresentei o princípio da certificação adequada. Agora vem o problema. Em nosso sistema jurídico, não existe regra legal determinando a realização da certificação. Não tem lá, não tem no rito procedimental, pode olhar. Vê se tem algum procedimento, algum rito procedimental dizendo, olha, nesse momento o juiz vai paralisar para verificar, vai fazer a certificação da ação. Não tem esse rito, não tem esse momento nos ritos procedimentais. Até porque sequer existe em nosso sistema jurídico os requisitos para isso. Professor, então você tirou isso de onde? Primeiro, direito estrangeiro. Isso está lá no direito comparado. No direito comparado você encontra esse princípio da certificação. E, obviamente, a doutrina trata desse tema. Tem alguns livros de processo coletivo que não tratam do tema, mas aqueles livros que valem a pena ler falam desse tema, da certificação adequada. Então, você vai falar que é um princípio doutrinário. Fechou? Bom,
Professor, mas tá, olha só, não tem previsão no nosso sistema jurídico. O senhor acabou de falar, não tem regra procedimental e não tem regra indicando quais são os requisitos. E aí? Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Você vai fazer o seguinte. Caindo isso na prova, você vai dizer assim: apesar de não ter previsão legal expressa, este princípio da certificação adequada, decorre de princípios processuais já sedimentados em nosso sistema jurídico. Então, esse princípio da certificação adequada decorre de outros princípios processuais que já estão sedimentados em nosso sistema jurídico. Quais sejam? Primeiro, devido processo legal. Um dos grandes coringas, né? Devido processo legal. Está lá no artigo 5º, inciso 54 da Constituição. Artigo 5º, inciso 54 da Constituição. Segundo, princípio do contraditório efetivo e da ampla defesa. Princípio do contraditório efetivo e da ampla defesa. Façam referência ao artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Artigo 5º, inciso 55 da Constituição, que os senhores vão combinar com os artigos 7º e 10 do Código de Processo Civil. Então, artigos 7 e 10 do Código de Processo Civil. Terceiro princípio, princípio da cooperação. Façam referência ao artigo 6º do Código de Processo Civil. Tudo bem? Bom, já disse, então, já trouxe para vocês o fundamento em nosso sistema jurídico para vocês usarem isso na prova. Agora, quais são os requisitos? Quais são os requisitos para que uma ação coletiva ou a tutela coletiva seja certificada como adequada? Tudo que eu vou dizer para vocês aqui agora decorre da doutrina. Então anota o seguinte: os requisitos para a certificação adequada da ação coletiva. Então, os requisitos para a certificação adequada da ação coletiva são: primeiro, e eu já falei isso no início para vocês, verificação da chamada representatividade adequada. Verificação da chamada representatividade adequada. Então, coloca entre parênteses, prisma da legitimidade coletiva. Prisma da legitimidade coletiva. 2. Individualização da coletividade tutelada e que será abrangida pelo resultado da demanda. Então, individualização da coletividade tutelada, protegida, e que será abrangida pelo resultado da demanda. Cuidado com esse segundo aqui, eu não estou dizendo que você na sua inicial, ou o réu na sua contestação, ou o juiz nesse momento processual, tem que indicar quem são os membros. Não foi isso que eu disse. Não é isso. Tem que verificar qual é a coletividade tutelada. Qual é o grupo? Qual é a categoria? Qual é a classe de pessoas? Qual é a comunidade? Essa ideia aqui no segundo requisito. Fechou? Terceiro e último requisito. Qual é o direito material transindividual tutelado? Qual é o direito material transindividual tutelado? É um direito difuso? É um direito coletivo em sentido estrito? Ou é um direito individual homogêneo? Então, senhores, esses são os 3 requisitos para que ocorra a adequada certificação da tutela ou da ação coletiva. Professor, mas o senhor falou toda hora, certificação da ação ou da tutela? Por quê? Também pode haver certificação da tutela? Claro. Basta você imaginar a celebração de um TAC. Eu tenho que ver se quem celebrou o TAC tem representatividade adequada. Eu tenho que visualizar se quem celebrou o TAC indicou qual é a coletividade tutelada, qual foi o direito material transindividual tutelado. Tudo bem? Beleza, senhores? Então fechamos aqui mais um tópico. Bons estudos a todos.